Olá, olá, queridos! Olá, olá, queridos, tudo bem? Boa quinta-feira para todos vocês. Queria compartilhar que eu comprei um alicate aqui para arrumar a minha cadeira, que eu tenho que arrumar uma mola, mas enfim, é isso. Comprei um alicate de bico fino. Enfim, ó, todos os jogadores já estão em training camp e eu acho esse vídeo muito importante porque eu tô começando a ver, assim, como são alguns meses sem NFL, quando volta alguma coisa, parece que vira um estardalhaço bizarro. Por exemplo, o Justin Fields foi tirado de maca hoje do training camp dos Jets, hoje nessa quinta-feira. E aí, automaticamente, já explodiram especulações de que ele estaria fora da temporada, porque ele saiu de maca. Calma nós, né? Às vezes ele não conseguia colocar o pé no chão, e foi o que aconteceu. Mais tarde, o Aaron Glenn, técnico dos Jets, reportou que era uma lesão no dedão do pé e que ele seria considerado dia a dia. Ele não estaria fora da semana 1 aí, o Justin Fields, quarterback dos Jets. Só que não é esse o único exagero que eu estou vendo acontecer nesta semana que começaram os training camps. Antes de mais nada, o que são os training camps? O próprio nome diz, training camp, acampamento de treino. Foi uma parada inventada pelo Paul Brown nos anos 40, que é basicamente reunir o time antes da temporada para todo mundo ficar em forma e instalar algumas jogadas, essa é a palavra mesmo, instalar, tá? Instalar algumas coisas do playbook para a temporada seguinte. E é algo ainda mais crítico quando você tem um novo quarterback ou quando você tem um novo coordenador ofensivo, especialmente, tá? Alguns times têm novos coordenadores defensivos, também é importante. O caso dos Bears com Dennis Allen, por exemplo, deve ser uma defesa que vai acabar jogando mais em homem a homem do que em zona, mas é um momento de instalar, de preparação, como se fosse um ensaio para uma peça de teatro. E aí, se um ator erra uma fala, ou uma atriz, num ensaio, não significa que ele seja um bom ator ou um ator ruim, e também não significa nada escrito na pedra. Em meio a isso, o J.J. Watt foi muito feliz, ex-jogador, irmão do T.J. Watt, contrato recém-renovado, e ele foi no Twitter e, bom, falou um textão, mas eu vou traduzir aqui, tá? Tá aparecendo na tela aqui o tweet do J.J. Watt e eu vou traduzir. As estatísticas de training camp são insanas e ridículas. Eu costumava achar que era só gente brincando, mas agora estou vendo isso sendo levado a sério nos noticiários. Você não faz ideia de qual é o propósito daquele período de treino, né? O tempo de treino, o período que está sendo período não de vocês entenderam, né? Período de momento, vamos dizer assim, do treino. Sessão, acho que a tradução melhor seria sessão. Quais são os objetivos, qual é o contexto? Pode ser um período, uma sessão exclusivamente focada em blitz de terceira descida longa, onde cada jogada favorece a defesa. Os técnicos podem estar pedindo ao quarterback para focar apenas um conceito de rota, por exemplo. A jogada toda espelhada, assim, ó, é smash, esquece o outro lado do campo, smash. É flood, esquece o outro lado do campo. Nesse sentido, nessa questão faria até mais sentido. Esquece o outro lado do campo, é flood do lado direito. É isso, tá? Conceito de rota. A linha defensiva pode até estar treinando apenas bull rush. Bull rush é quando você vai para cima do adversário verticalmente, tá? Bull rush. Búfalo, boi, né? E rush é questão de força, né? Aquele apressamento de passe com força. Num dia ou apenas speed rushes num outro período. Speed rush, questão mais de técnica, né? De finesse. Mais importante, treino é para treinar, é para errar mesmo, é para tentar coisas novas, ver o que funciona e o que não funciona. Se você só fizer o que já dá certo, nunca vai crescer, se adaptar ou mudar. Todo o objetivo do training camp é construir e evoluir rumo à temporada, para que você atue no seu melhor quando os jogos de verdade começaram. Olha, eu não poderia ter escrito melhor, honestamente, literalmente também, porque eu não joguei na NFL, mas é isso, tá? E é isso que eu venho acreditando. Eu acho que estatísticas de training camp, especificamente fora de contexto, ela não pode ser levada em conta. Qual é um contexto para usar uma dada estatística de training camp? Por exemplo, quando houve uma competição, Mac Jones e Cam Newton na pré-temporada, as estatísticas elas eram muito divergentes. O Mac Jones foi melhor no training camp e isso era mostrado com base nisso em relação a essa competição. Quando existe uma competição entre dois jogadores, aí as estatísticas podem dar meio que um indício, mas indício não é prova, ok? Então isso é muito importante. Por esse contexto que o DJ Watt falou, às vezes os treinadores estão treinando especificamente algo que muitas vezes o jogador pode estar em desvantagem. Né? Então, por exemplo, terceira descida longa, o quarterback vai estar em desvantagem, uma situação óbvia de passe. E aí, se o cara tem uma interceptação, muitas vezes pode ir para o Twitter, para as redes sociais, que o fulano teve uma interceptação feia no training camp, sem o devido contexto. Então, é claro que isso pode ser usado como indício, como um guia, e eu mesmo já usei mais esse tipo de coisa antes de pensar, de refletir sobre esse assunto. E eu achei importante a gente falar sobre isso, porque eu estou vendo que neste ano a coisa está degringolando.
Neste ano, estatística de training camp está sendo levada muito mais a sério do que eu vi em anos anteriores. Eu não sei se é porque a intertemporada neste ano ela foi mais parada, eu não sei se é porque, enfim, neste ano a gente tem alguns personagens que evocam isso. Então, por exemplo, eu vou abrir agora, vamos fazer um exercício. Eu vou abrir agora o Twitter, na minha aba que eu estou seguindo, né? Porque a For You é uma aba meio insalubre em alguns momentos. E aí a gente vai ver se tem alguma estatística de training camp sendo mencionada, quanto tempo vai demorar para aparecer uma estatística de training camp. Ó, já apareceu uma aqui de escalação. Roman Wilson é o segundo wide receiver em pacote 12, ou seja, um running back 2 tight ends a começar. Aí a gente vai descer mais um pouquinho, vai aparecer mais, quer ver? Ó, repetições dos Steelers 11 contra 11. Jalen Warren no meio para 5 jardas. Play action por Darnell Washington, primeira descida. Jalen Warren 3 jardas para a direita. Caleb Johnson 8 jardas para a esquerda. Tipo, no fundo, essas paradas não vão realmente importar muita coisa. Eu vi tweet falando, porque o Caleb Williams começou com interceptação, training camp. E não, eu não estou sendo clubista, tá? Quando é para ser clubista, eu vou usar o bonezinho. Vale a mesma coisa para o Aaron Rodgers. Também vi reportar sobre isso. Também vi interceptação do Jackson Dart na timeline como se fosse um crime. Então é isso. É basicamente um grande calma nós. Eu acho que pelo fato da pré-temporada da NFL ser o primeiro momento com o futebol americano em bastante tempo, aí algumas reações acabam sendo um pouco explosivas. Não é uma crítica a uma determinada pessoa, a um determinado veículo, mas eu acho que a gente precisa contextualizar e colocar a mão na consciência antes de usar esses números a ferro e fogo para determinar se um jogador está bem, está mal e principalmente se ele irá bem na temporada regular ou não. O grande exemplo é o Detroit Lions de 2008, que voou na pré-temporada, ganhou todos os jogos e perdeu todos os jogos da temporada regular. Então, esse tipo de contexto é muito importante. E eu concordo especificamente com essa parte do que o J.J. Watt disse. Esse é o momento de errar. Esse é o momento de tentar coisas novas, de testar coisas novas. E haverá dores de crescimento. E essas dores de crescimento, elas não podem ser interpretadas necessariamente como um declínio de produção ou que o jogador está mal e etc. E a mesma coisa vale para as 280 manchetes de fulano está na melhor forma física de sua vida. Tomem cuidado com isso também, porque nesse momento rarefeito de notícias isso aparece bastante. Para terminar, significa que tudo isso tem que ser desconsiderado, que a gente tem que cagar e andar para o training camp e que se dane o resto? Não. Eu vou dar um exemplo do ano retrasado. O Sam Laporta foi escolhido na segunda rodada, tight end, e ele se destacou muito no training camp. E quando eu digo se destacou, é para além das estatísticas. Era o que estava acontecendo e reportado em termos do que os repórteres que estavam lá presentes em Detroit viram e reportaram. E não, Sam Laporta teve 3 recepções de 4 passes lançados para 10 jardas. Os números crus, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Esse foi mais uma edição do Calma, é pré-temporada. Esse vídeo anual que eu vou continuar fazendo porque eu acho para lá de importante. Um beijo carinhoso para todos vocês, seguimos com a cobertura aqui. Lembrando que o 32 por 32 começou, tá? Já teve Arizona Cardinals no ar e outros virão aí nos próximos dias. Para ter acesso a esses vídeos, alguns serão abertos, mas para ter acesso a esses vídeos, seja membro do canal. Clica aqui embaixo no primeiro comentário fixado para você dar uma olhadinha nos planos e junte-se a nós para a temporada 25 da NFL. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e até a próxima.